Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Talvez bom dia, né? Não sei quando que você vai assistir. Tem pessoas que vão assistir daqui uma semana, daqui um mês. Alguns vão ser alcançados por esse podcast daqui um ano, mas o momento que está sendo feito é à noite. Então, boa noite a todos vocês que estão ligadinhos, estão conectados no EP7, episódio 7. E eu estou muito feliz porque a numeração 7 faz parte da minha vida. Eu morei em uma casa que era 77. Eu tenho muito apego a essa numeração porque fala da plenitude de Deus, né? É o número da perfeição, da plenitude de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está participando do AssisCast de número 7, do EP 7. Já está passando muito rápido e que sejam muitos, que sejam centenas e milhares que ainda virão por aí. Quero já te fazer um pedido para você compartilhar esse link com amigos, parentes, todo mundo, pelo menos 10 pessoas. Se você mandar para pelo menos 10 pessoas, você já está sendo um instrumento de Deus essa noite, porque temos um conteúdo hoje muito bom, muito relevante, e você não pode ficar com esse conteúdo só para você. Você precisa compartilhar esse conteúdo com alguém. Já quero deixar o meu abraço aqui para o Jauri, para o Ed, que estão aqui nos bastidores. Pessoal, em breve nós vamos ter aqui uma filmagem para pegar os bastidores. Nós estamos discutindo aqui, o Jauri tá entrando em acordo aqui, o Ed não está concordando muito, mas ele vai ceder. Por quê? Nós queremos mostrar também os nossos bastidores aqui e as pessoas que estão contribuindo para que esse AssisCast venha estar no ar. Então se preparem porque logo, durante a gravação, durante o ao vivo que vai estar acontecendo, vão surgir imagens aqui de quem está nos bastidores. Inclusive hoje a Silvana está aqui nos bastidores. Logo ela vai estar participando aqui também, logo. E temos novidades, viu? Em breve, acredito que no mês de agosto, vai ter o UnicaCast, tá? Um podcast voltado para as mulheres, que vai abençoar, falar muito das mulheres da Bíblia, tempo de cura e restauração para as mulheres, não só de Ribeirão Preto, mas de todo o Brasil. Tenho certeza que já é sucesso, tá bom? Pessoal, essa noite eu tenho o prazer, o privilégio de ter aqui nesse 7º EP do AssisCast. Lembrando, olha a caneca, olha aqui, ó. A caneca aqui, ó. A Ana, beijo no teu coração. A Ana foi síndica nossa lá no Planalto Verde. Ela que fez, que bolou essas canecas aqui do AssisCast, no 7º episódio. Temos preparado mais surpresas, aguarde que em breve tem muitas surpresas da parte de Deus para a vida de vocês. Mas essa noite a nossa convidada, né, nós temos aqui uma mulher muito abençoada, uma mulher de Deus, é mãe, é esposa, ela é formada em licenciatura e arte pela Universidade Paulista, Universidade da USP, a USP de Ribeirão Preto, e ela vai contar um pouquinho da vida, da história dela e principalmente do seu primeiro livro, que será hoje, é primeira mão, né? O primeiro lançamento está sendo aqui no EP 7, está acontecendo o lançamento e ela vai falar as datas próximas que você pode estar acompanhando aí o lançamento desse livro também, que daqui a pouquinho ela vai estar falando aqui. Quem está conosco aqui essa noite é a Simone Cesário. Simone, seja muito bem-vinda ao nosso 7º EP, o EP do AssisCast. Muito boa noite. Boa noite a todos, a você que está aí em casa nos assistindo. E desde já eu deixo aqui minha gratidão ao pastor Elias por poder estar aqui neste dia. Estou muito feliz, né? Às vésperas aí do lançamento do meu primeiro livro. E glórias a Deus de ser o 7º, né? É profético, isso é profético. Né? Glória a Deus, estou muito feliz e muito obrigada por esse convite. Amém. Daqui a pouco ela vai passar as datas e os locais do lançamento do livro. Você precisa adquirir esse livro. A gente, durante o AssisCast, vamos estar falando um pouquinho mais desse livro. Mas Simone, fala um pouquinho de você, pessoal que está em casa assistindo.
alguns já te conhecem, faz parte da sua vida, da igreja, Ministério de Louvor. A Simone e o Edson, né, e as filhas, a Juju e a Bia, já estão envolvidas aqui na igreja, assim, mas é envolvido até o pescoço mesmo. Eles fazem desde ajudar a limpar a igreja, a cantar, a pregar, a filmar. Estão muito envolvidos mesmo aqui na igreja, fazem parte da nossa história. Chegaram aqui num momento muito difícil, né, no início da pandemia, prevaleceram conosco, somos sobreviventes. E fala um pouquinho, Simone, de você, da Simone, fala um pouquinho do seu casamento, das suas filhas, fala um pouquinho pro pessoal que ainda não te conhece, que vai assistir esse Assiscast, para conhecer melhor a Simone Cesário. É detalhe muito importante, né? Eu sou esposa do Edson, que está nos bastidores. Que logo vai aparecer, né? Também. Se Deus quiser, logo. Bom, falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Nasci em um berço cristão, sou a terceira geração aí daqueles que servem, que adoram ao Senhor, né? Eu falo que os meus pais, Aparecido e Marlene, foram aqueles que tornaram Deus real na minha vida, né? Que me apresentaram Deus, assim como minha avó. E de fato eu sempre aprendi a ser assim, sempre servindo na casa do Senhor, servindo a obra de Deus, sempre amei demais estar na casa de Deus, né? E isso com certeza é uma grande influência dos meus pais, né? Minha mãe mais de 60 anos, meu pai mais de 70 anos, e eles estão lá, nunca desistiram, vão à igreja, limpam a igreja até hoje também. Então eu sempre aprendi, né, dentro da minha casa, que nós devemos buscar a Deus e servir, né, com todo o nosso coração e com todo o amor. E eu desde muito nova eu me envolvi com a música. Eu me lembro, né, quando eu ia para a igreja e sempre via uma senhora tocando piano. E toda vez que eu ia para a igreja, eu olhava para ela e eu falava, um dia eu quero estar ali tocando também. Um dia eu quero estar ali tocando também. E até que essa senhora, Dona Edna, ela começou a me ensinar o piano. E eu fui desenvolvendo e nunca mais abandonei. Isso desde os meus 9 anos de idade. Passei por conservatório com outros professores que abençoaram muito minha vida. E fui para a faculdade. Foi anos assim, um ano que eu passei assim de treinamento muito intenso mesmo, levantando às 5 horas da manhã para prestar uma FUVEST, né? Mas Deus estava comigo. Amém. Eu passei pela faculdade, aprendi muitas coisas, mas sempre, todo esse tempo, sempre fui muito envolvida com a questão musical. Né? A música é divina, né? Celestial, e eu adoro demais a Deus também através da música, né? A gente não pode reduzir a adoração só à música, mas através dela eu também adoro, eu louvo e exalto o nome do Senhor. A música tem o poder de marcar épocas da nossa vida, né? Se você for perguntar para alguém de uma música, sempre alguém tem uma música, um louvor que no meu caso, a minha conversão, eu ouvia muito a Cassiane, né? Então, assim, quando eu tô em casa, eu ouço e ao ouvir me lembro da época da minha conversão. Então, a música tem esse poder, né, Simone, de marcar épocas na vida das pessoas, né? Tem sim, pastor. E o senhor falando sobre Cassiane, eu comecei estudando piano, mas por alguns anos eu fiz teclado. E as primeiras músicas que eu toquei foram músicas da Cassiane. Então marcou sua vida também. Marcou minha vida. Então eu sempre lembro quando eu ouço, eu canto, porque foi aí onde começou. Eu amo as músicas dela, porque também marcou a minha vida. E o Edson, quando eu encontrei o Edson, nós dois tínhamos apenas 15 anos de idade. Nós começamos a namorar com 15 anos de idade. Ele ainda não era cristão, né?
Mas a minha mãe falava assim, você quando pode... Você disse que foi você que encontrou ele, então eu já entendi, né? Falei, então quem estava perdido era ele, né? Era exatamente, exatamente isso, pastor. Eu trouxe uma grande transformação para a vida dele. O Rogério me mostrou no domingo algumas fotos. Eu até pedi para ele me mandar, mas ainda não enviou, mas tá para enviar. Mudou. Eu fiz bem para ele, né, pastor? Glória a Deus que, olha, eu apareci na vida dele, deu uma bela de uma melhorada. Lindas, né? Casamos em 2007, né? Já temos 15 anos de casado. Eu falo, a minha idade é mais do que o dobro da minha idade. É ao lado dele, né? Então, assim, a gente não sabe mais um viver sem o outro. E sempre cantando juntos. Né? Quando eu conheci, ele não era cristão, mas ele já gostava de cantar. Rap, né? É rap. Nessa época era rap. Aí depois converteu. É a transformação, né, que Jesus fez a vida dele. Rap, gostava de um rap. O pastor ainda tentava me influenciar também nesses raps aí. Quem vê hoje essa coisa. E aí desde muito cedo assim a gente começou a cantar juntos, né? E minha mãe, quando eu comecei a namorar ele, minha mãe falava, tudo bem, você pode namorar, mas saiba que ele tem que ter um encontro com Cristo. Ela sempre falava isso, né? E a gente sempre cantando juntos. Ele começou a ir aos poucos na igreja, a hora que viu já ficou. Também sempre se envolveu com louvor também, cantando e recentemente tocando também, né? Então a família toda, Ana Júlia, a Bia, com 6 anos de idade, ela já fala, mãe, me ensina a tocar piano e a cantar. Meu Deus. Ela já pede para eu ensinar. Pais, né? Exatamente. Então elas desde muito pequenininha, a Ana Júlia, ela no bebê conforto ficava nos bancos da igreja, eu ensaiando coral e ela ali, eu ensaiando louvor e ela ali, ela sempre ali, né? Então assim, é toda a nossa família envolvida, que sempre gostou demais. E isso começou lá atrás, porque minha mãe também gosta muito de cantar, minha mãe sempre cantava. E em todas as igrejas, lugares que ela ia, pedia para ela cantar, e ela me estimulou demais a poder estudar, né, música, e sempre fez parte da minha vida, música. E hoje, como é hoje passar isso para outras pessoas, né? Eu tenho visto, não só aqui na igreja, mas vocês têm feito trabalhos para passar o que Deus ministrou na vida de vocês para outras pessoas. Recentemente agora teve um evento de algumas jovens da igreja que vocês estão mentoreando, né? Como que é ver isso, Simone? Pessoas, discípulos, né? São discípulas que estão sendo geradas e formadas, uma nova geração de músicos. Eu me alegro muito de ver, pastor, porque é uma continuação, né? Pessoas lá atrás fizeram isso por mim, né? Sempre me incentivaram, me estimularam. Tem pessoas que só precisam de um empurrãozinho ali, né? Então, quando eu vejo assim pessoas que vêm até nós interessadas a isso, a querer se desenvolver, se capacitar, né, ter esse interesse, né, eu fico muito feliz em ver isso e sempre foi uma experiência incrível, né, muito melhor em ensinar, estar mentoreando, né, eu acho que a gente tem uma alegria muito maior e de ver as pessoas se desafiando e também se alegrando, né, da sua evolução. Sim. Eu acho que é isso que me deixa mais feliz ainda, né? Naquele dia nós tivemos aqui uma apresentação com os alunos, né, e o quanto que elas mesmas ficaram felizes por elas conseguirem superar, né? Então eu acho que isso não tem preço. A gente cresce muito ensinando também, né? Com certeza. É um desafio, mas a gente cresce bastante ensinando também. Com certeza. Com certeza. Ô Simone, e daqui a pouco a gente vai falar do livro, mas antes de falar do livro, e essa transição que eu digo, não é que você está deixando a música, porque você disse que desde criança está transicionando para as filhas, né? Então assim, eu acredito que a música sempre fez e vai fazer parte
da sua vida, né? Vai continuar cantando no céu. Como que é agora essa questão? Hoje você também é uma pregadora da palavra de Deus. Como que é para você? Claro que você não começou ontem também, né? Mas a gente percebe, eu como líder, eu consigo, e sendo também um pregador, eu consigo ver esse crescimento seu também além do louvor, agora você se desenvolvendo em outra área, né? Que é a área da ministração da palavra de Deus. E eu comento, né? Falo com a Silvana, falo com outras pessoas, como que você consegue construir, né? Um sermão, porque tem pessoas que fazem uma faculdade de teologia e na faculdade ensina você construir o sermão do início até o fim. E você já, mesmo não fazendo, você consegue construir, né, um sermão, um começo, meio e fim. Tem pessoas que conseguem construir, mas não conseguem aplicar. Né? Você pega um texto do Antigo Testamento, se você não conseguir aplicar nos dias atuais, não vai fazer muito sentido. Né? A pessoa lê em casa, ela vai ter o mesmo entendimento. Então, assim, pegar algo que aconteceu há milhares de anos e trazer para os dias de hoje. Como que está sendo para você essa transição, né? Não saindo da música, mas também complementando a parte da palavra, da pregação na sua vida e na vida das pessoas que recebem e depois dão os feedbacks, né? Olha, Deus falou comigo através da sua vida. Olha, parece que só tinha eu na igreja. Eu vim aqui hoje para ter uma resposta de Deus e Deus me deu a resposta através da sua vida, através da pregação que Deus ministrou sobre a sua vida. Então, né, pastor, eu por muitos anos achei que, assim, que Deus me usaria somente no louvor. Eu achava que seria só tocando, cantando. Claro que sim, mesmo neste ministério, né, sempre ouvia muitas pessoas falavam, olha, aquele louvor que vocês cantaram me tocou, eu aceitei Jesus quando um dia numa apresentação de uma cantata que vocês fizeram, nós íamos muito em asilos, sabe, em lugares onde estavam assim, pessoas muito debilitadas fisicamente, nós nunca cantávamos, foi só na igreja, não era somente na igreja. Mas eu achava que esse era o único propósito que Deus tinha na minha vida, né? Até conhecer o Senhor, né? Vim para a Igreja Manassés, que já tem 2 anos e meio, né? Passou rápido, né? E nós fomos muito bem recebidos aqui. E eu lembro até hoje a primeira vez que o Senhor falou para mim para que eu pudesse ministrar a palavra, né? E eu fiquei, nossa, muito tensa, nervosa, porque eu de fato até então nunca tinha ministrado. Foi durante a pandemia. No caso, você pregou só para uma filmadora, uma câmera, foi, né? Para uma câmera, tinha primeira, presente, exatamente. Né? Tinha em casa assistindo, né? Mas exatamente. Aí depois que surgiu a oportunidade, né, quando a igreja voltou, de estar presencialmente. Por um tempo, eu fiquei até confusa. Eu falei, Deus, e agora? Para que lado eu vou? Será que é através da música mesmo? É tocando? É cantando? Ou agora é pregando? Só que eu sei que tinha algo que já ardia lá dentro do meu coração, né? Há muitos anos atrás. Sim. E muitas vezes eu ouvia Deus falando que Ele ia me usar além do que eu podia imaginar e que era além da música. Só que eu sempre tive muito medo. Eu sempre tive muito medo do público. Eu sempre tive medo de falar, né? Não falava muito. Tanto é que eu me recordo, assim, desde muito nova, as pessoas falavam, Simone, é aquela, assim, que ninguém ouve a voz dela. Então era sempre assim, porque eu sempre me escondia demais. Em tempo de faculdade eu ainda era muito tímida, retraída, né? E eu tive, assim, muitas dificuldades em relação a isso, né? Porque às vezes é algo que a gente quer romper, mas não consegue. E eu vim romper aqui, né? E aí eu falei, Deus, e agora? E chegou um momento que eu falei, e agora? Onde que é o meu lugar? Onde é o meu lugar? E às vezes a gente ouve de fato, né? Algumas pessoas falando, nossa, você ministrou tal palavra, falou muito ao meu coração.
E Deus já dizia lá, sabe, no meu interior ali que Ele faria isso. Só que nunca me senti capacitada e ainda continuo não me sentindo. Nunca fiz curso de teologia. Apesar que eu sempre fui estudante assim da Bíblia, e não só estudante, porque eu procuro colocar em prática aquilo, também, né? Exatamente. E eu sei um curso ou outro que falava que era da palavra, eu estava junto, eu queria aprender. Neemias, School, lembra, né? Nossa, desde a pandemia, e ali tudo online, e eu comecei a ter uma sede muito grande pela palavra de Deus, né? Então eu comecei a buscar muito, a querer estudar e me aprofundar. Antes, algumas coisas que eu lia passava batido, já me contentava com aquilo. Aí parece que eu me tornei insaciável da palavra de Deus, e eu quis começar mesmo de fato me aprofundar mais. E quando eu comecei a falar aquilo que Deus colocava no meu coração, sabe? E eu via que pessoas eram tocadas por aquilo que o próprio Espírito ministra através de mim. Eu falei, eu acho que tem algo a mais que Deus quer fazer através da minha vida, né? Então, quando eu penso, o que eu vou ministrar? O que eu vou pregar? E eu sempre falo, Deus, o que é que o Senhor quer falar com o teu povo, com os teus filhos, né? E ali eu me concentro mesmo, no meu lugar secreto. Eu sempre falo isso, que todas as ministrações, seja no louvor, cantando, ministrando, seja pregações, elas sempre são construídas nas minhas madrugadas, no meu lugar secreto com Deus. Sempre, tudo aquilo que eu ministro, tudo aquilo que eu canto, antes de chegar no local para ministrar, eu já ministrei ali diante de Deus, sozinha, para Ele, com Ele. E eu não tenho assim muita regra, confesso que eu não tenho muita regra. A questão, apesar de, né, muitos anos batista, e a gente tem, né, essa questão muito forte, que é um esboço, né? O pastor Rodrigo até citou isso no último domingo, né? Nós ouvimos ele falar sobre isso. Mas eu não tenho muita regra quando eu vou construir. Eu às vezes anoto algumas coisas, porque às vezes eu fico assim, será que a memória vai dar conta? Mas é ainda uma insegurança às vezes que eu ainda tenho. Mas já aconteceu de eu me preparar para ministrar algo e no momento Deus mudar tudo. Né? Às vezes pessoas falam assim, eu vi que você estava com o papel lá, mas você nem olhou para ele. Eu falei, não, porque já nem era mais aquilo, né? Eu até quero dar um feedback aqui, porque assim, algumas pessoas na igreja, né, acho que eles interpretaram errado, porque eles falam assim, o pastor Elias não gosta de esboço. Não é que eu não gosto, eu uso até hoje. E pregadores que são minhas inspirações, como o pastor Luciano Subirá, que é uma influência não só do Brasil e fora do Brasil, ele usa o esboço, ele usa o iPad, então assim, não tem nada de errado. É que eu tenho medo de me prender no esboço. Entendi. Né? Então assim, eu faço o esboço, mas eu também, como você, se Deus pedir para mudar na hora, eu mudo. Eu não fico preso a ele. Tem pessoas que não. Deus fala, muda, não, mas eu fiz o esboço, vou pregar o que eu montei, né? E assim, Simone, você... Só para não... complementar. Sem querer te cortar, pastor, amém, perdão, amém. Mas só para complementar, e a questão, quando eu faço o esboço, é justamente, às vezes, para seguir uma linha de raciocínio, sabe? Um meio, um começo, um meio, né? Para não se perder, né? Para que as pessoas que estão ouvindo, elas consigam compreender e seguir, né? Então é mesmo nesse sentido, né? Para seguir assim uma linha de raciocínio. E ali no meio Deus vai fazendo, verdade, não é? Exatamente. Mas o senhor nem precisa, porque com a experiência, né? Mas tem vezes que eu faço, às vezes anoto o nome de cidades, né? Algum significado que aí não dá pra confiar na memória. Exato. Simone, a última que você pregou,
que eu me lembro foi da flecha. A flecha. Né? Flechas na Sim. aljava de Deus. Até tem um vídeo Sim. seu rolando na internet aí que Sim. ficou muito legal, muito bem produzido, ficou muito bom mesmo. Até compartilhei. Mas a mensagem que mais me marcou, porque assim, não, todas foram muito boas, mas sempre tem uma que a gente se identifica mais, que foi a do vaso, né? De alabastro. Do perfume, do unguento, e também tem tudo a ver com adoração, né? Então, tipo assim, casou a pregação com a adoração, o louvor, né? Então, assim, talvez seja por isso que marcou tanto, porque pegou duas partes da sua essência, né? A pregadora e a ministra de louvor. Foi. Pastor, e a primeira vez que eu ministrei, foram 2 vezes, mas o foco muda, né? Porque Deus vai mudando. Exatamente. Mas a experiência que eu tive na primeira vez que eu ministrei, quando o pastor falou para que eu ministrasse uma palavra, eu entrei aquele dia no meu quarto, eu falei assim, Deus, eu quero falar sobre aquilo que eu vivo. Eu quero ter autoridade naquilo que eu vou falar hoje, sabe? E logo me veio esse texto, né, do vaso de alabastro, e ali eu comecei a ler e o Espírito Santo foi ministrando muito ao meu coração. E é impressionante porque às vezes a gente lê um texto tantas vezes, né, e parece que em cada momento que a gente lê algo novo vem, né? Flui, né? E aquele dia eu fui ministrar, eu falei, Deus, o Senhor fale por mim. E aquele dia foi um dos poucos dias assim que eu não tinha muito um esboço. Eu não estava muito assim preparada normalmente como eu faço, olha, numa linha de raciocínio, mas eu falei, eu quero falar sobre isso, aquilo que eu vivo, e através desse texto, e exatamente falar sobre a questão da adoração, né? Que é aquilo, eu falo que o livro, né? Que nós vamos falar sobre isso, que fala sobre adoração. Eu falava, Deus, como eu me identifico com esse tema. E aquele dia eu falei para o Senhor, eu falei, me conduza, eu não sei o que vai ser, eu não sei como que vai acontecer, mas assim, eu estou entregue a Ti, que o Senhor fale através de mim. Mas eu fiquei ali, olha, lendo e o Senhor ministrando ao meu coração, e foi aquela mensagem. E aí a segunda vez, quando eu ministrei, Deus já me trouxe outras coisas, né? E depende também muito do momento também, né? Que a gente está vivendo. Às vezes quando a gente olha um texto, que a gente tira algo diferente. E a palavra de Deus, ela se renova sempre, eu creio. Né? Que todos os dias, se a gente lê, algo novo Deus tem para nós. Então toda vez que a gente ministra, mesmo que seja a mesma palavra, algo novo sempre vai ter. Sempre vai ter. Amém. Simone, antes de mostrarmos o livro, que ficou tremendo, extraordinário, a capa, as cores que foram usadas, ficou muito top mesmo. Antes de mostrarmos o livro, quando nós acreditamos assim, né, que antes de algo se tornar físico, ele nasce primeiro, ele é gerado no mundo espiritual. Como que nasceu esse livro? Como que essa primeira semente, como que começou a surgir a ideia, né? Você fala de adoração, você fala, não li o livro ainda, né? Mas fala sobre a essência da adoração, além da ficção. Como que nasceu? Os primeiros passos assim que você começou a pensar nisso, falou, pô, agora vou gerar isso dentro de mim e em breve se tornará, e graças a Deus você gerou, né? E nasceu o primeiro, acredito, de muitos outros livros aí que virão, que Deus vai te dar inspiração. Amém. Assim como canções, Amém. né? Agora em livros Amém. também. Amém. Bom, confesso que eu sempre gostei muito de escrever, mas eu nunca tinha pensado em escrever um livro. Por mais que eu goste de escrever. Só que, como muitos também falam, né? Por inspiração, pastor, que lê tantos livros, que sempre incentivou, estimulou as pessoas, a igreja, eu também me senti muito estimulada a escrever um livro,
né? Não foi só o Senhor lançou um desafio, sim, né? Mas já vinha tempos que o Senhor sempre vinha falando sobre isso, de escrever um livro e de entender que a gente tem algo a compartilhar. Porque sim, antes eu achava que não, né? Mas quem vai querer ler o que eu tenho para dizer, para escrever, sabe? Então, assim, não era algo que eu dava muita importância. Sim. Até que eu comecei a ouvir tanto, né, o Senhor falando, escrevendo seus livros e estimulando a escrever. E eu comecei a pensar, por que não? Né? Eu tinha algumas coisas escritas, assim como canções também, mas que fica tudo guardadinho na gaveta. Não sair, e eu sempre escrevia tirar da gaveta algumas coisas que Deus, às vezes, em algum momento especial, que Deus falava no meu coração, e eu ficava registrando aquilo. E aí foi em outubro do ano passado, foi quando eu falei, eu acho que eu vou escrever um livro. Aí eu falei para uma pessoa, ela falou assim, já reserva o meu. Eu falei, nossa, agora eu tenho que escrever mesmo. Agora eu tenho que escrever mesmo. Foi até a Raquel Cunha, né? Ela faz isso comigo. Quando eu falei pra ela, eu falei assim, Raquel, eu tô pensando em escrever um livro. Ela falou, já reserva o meu. Sou a primeira, já comprei. Ela falou pra mim, já comprei. Eu falei, agora eu tenho que escrever mesmo, né? Porém, teve uma outra questão aí também muito forte que aconteceu comigo. Eu me recordo assim que desde da minha infância, eu lembro de muito novinha, eu sempre tive algo no meu coração em relação à África, que eu não sabia bem ao certo o que era. Mas eu até sempre falava muito com o Edson, né, meu esposo, eu falava assim, nossa, eu quero conhecer a África, um dia eu quero conhecer a África. Mas ele sempre achava que é ali o lado lindo da África, né? E até que um dia eu compartilhei com ele sobre isso, porque isso parece que ficou adormecido por alguns anos na minha vida. Mas eu sempre tive esse sentimento que eu tinha que fazer algo. E eu lembro, no ano passado, que foi em outubro, e eu conversando com Deus a respeito disso, né? E veio na minha mente, eu falei assim, porque eu falava, eu quero ajudar de uma forma eficaz em contribuir financeiramente, um projeto, abençoar vidas ali. E aí teve um dia que Deus colocou no meu coração, falou, você vai escrever esse livro. E eu fiquei, mas será que tem alguma coisa a ver com a África ou não? E eu comecei a orar a Deus, isso num dia à noite. E eu falei, Senhor, se tiver algo de fato específico em relação a esse livro, em relação a isso que queima no meu coração, que parece que ficou adormecido por algum tempo, mas nunca saiu de lá de dentro. Sim. Algo vai acontecer. Isso foi num dia à noite. Quando foi pela manhã, eu ainda chamei o Edson, falei assim, nossa, vem ver. Eu entrei no meu Instagram e tinha uma mensagem de uma moça africana. Meu Deus. Eu não conheço ninguém de lá, ninguém me seguia de lá, e eu não seguia, e de repente eu vi essa mensagem no meu Instagram. Eu sou ruim para falar inglês, para ler eu me dou um pouco melhor, né? E eu comecei a ler aquele texto, algumas outras coisas, eu pedi ajuda e fui traduzindo. E quando eu dei um olá para ela começou a falar sobre a vida dela para mim. E ela é uma jovem e que tem um trabalho com mulheres jovens, mulheres Sim. também, né? Mulheres jovens na África que se tornaram mães muito cedo. E normalmente elas são abandonadas pela família. E ela ajuda, ela acolhe essas mulheres, essas crianças, e ela ajuda essas mulheres com trabalho, emprego, a levantar a autoestima delas também por tudo que elas passam. E ela
foi me contando tudo, assim, da vida dela, e ela falando, e você precisa vir um dia nos conhecer, sabe? E eu fiquei tão impactada com aquilo, e eu lembrei da minha oração na noite seguinte, que eu falava, Deus, me revela, me mostra, sabe? E eu entendi, tanto é que eu falo a questão do livro. Eu lembro que na mesma semana o Senhor pregou na igreja e falou assim, novamente o Senhor falou sobre nós escrevermos um livro, deixarmos um livro para a nossa geração e as gerações futuras. E o Senhor falou que sempre tudo aquilo que a gente faz, mesmo quando você escrever um livro, que você possa lembrar do propósito. E aquilo, tudo aconteceu isso na mesma semana, e eu falei, eu vou escrever esse livro, eu vou lançar esse livro e eu não vou esquecer do propósito, porque o propósito, parte do recurso desses livros serão para abençoar mulheres e crianças na África. Que lindo! Então, assim, foi algo que Deus já tinha colocado no meu coração desde criança. Eu me lembro criança assistindo TV, vendo coisas da África e chorando, porque aquilo queimava no meu coração. Que por alguns anos, de repente, porque eu fui atrás de outras coisas e aquilo ficou um pouco adormecido, ou às vezes também não era o tempo, Sim. né? A gente também tem que entender o tempo de Sim. Deus, né? Eu mesmo falei para Deus, eu falei, nossa, mas agora, quase 40 anos, eu vou escrever um livro, mas agora? Mas é a hora, é o tempo, né? Eu falo que Deus fez conexões na minha vida com pessoas assim como o Senhor para que despertasse isso. Sim. Não me sinto capacitada, nunca me senti, mas Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá os recursos, então a gente precisa se posicionar para fazer. Sim. Né? Então, a história desse livro foi muito em relação a isso. Uma, porque eu fui muito estimulada, né, para escrever. E a outra questão é o propósito do livro. O que está por trás do O propósito livro. É o que está por trás do livro. É maior do que tudo, né? Exatamente. E essa moça, ela sabe que eu escrevi um livro. Tá te acompanhando. Tá, ela sabe. E eu mandei pra ela e ela tem me seguido, eu sigo ela e eu sei que Deus tem muitas coisas ainda pra fazer. Deus conectou vocês. Foi. E foi algo sobrenatural, né? Às vezes a gente fica assim, tá pedindo prova pra Deus, né? Não. A gente olha Gideão e fala, nossa, mas quer mais uma prova? A gente faz isso às vezes, não é? Não é errado, né? A gente pedir sinais de Deus. Exatamente. E assim, quando o sinal veio, eu logo entendi. Tanto que ele respondeu, né? Exatamente, de uma maneira sobrenatural, que eu fiquei assim, nossa, mas é possível isso? Mas é possível? É possível para Deus, né? Ele faz a gente passar por algumas experiências que são, assim, sobrenaturais. Que bênção. Eu creio que ainda vai, além de ser bênção, existe um propósito que já foi definido por trás. Isso vai ajudar a impulsionar ainda mais, né? O próprio Deus se responsabiliza. E às vezes tem gente que diz, como é que eu posso fazer para abençoar um projeto? Como é que eu posso contribuir? Escrevendo um livro, né? Sim. A Thalita Pereira fala sobre isso, né? Que ela orou a Deus, dizendo, Deus me dá uma ferramenta para me abençoar o reino de Deus. E Deus deu um livro para ela que se tornou best-seller. Algo que Deus já tinha plantado dentro dela. E que esse livro possa alcançar aí, não só o Brasil, mas as nações, né? Amém. O propósito já está alcançando e eu creio que vai alcançar muitas vidas. Simone, agora você vai mostrar, né? Algumas pessoas já estão vendo aqui já. Essa capa ficou linda, essa capa ficou maravilhosa. As cores, né? Quero até mandar um abraço lá pro Júnior Hope, para Juliana Hope. Ele é o camarada que criou essa arte aqui. Dentro do livro tem os créditos aqui, você vai ver isso daí. A Simone vai mostrar para vocês agora. Fala um pouquinho, Simone, começa falando da capa, né? Essa capa, o nome do livro e em seguida você tem a liberdade, Simone, de falar do livro um pouquinho, né? O conteúdo do livro, o porquê do nome, Adoradores Reais, tem tudo a ver com a sua vida, tem tudo a ver com a sua história, né? Fala um pouquinho, Simone, desse livro, dessa capa linda, né? Essa capa maravilhosa aqui. O primeiro trabalho já nasceu com muita qualidade, com muita
excelência, né? Bom, primeiramente agradecer ao pastor Júnior Hope. Já falei isso várias vezes para ele, né? Que ele pegou o livro inteiro e colocou em uma capa. O livro todo, todas as palavras que estão nesse livro foram colocadas nessa capa. E quando eu falei para ele, eu falei de duas cores. Eu falei, eu amo o azul e esse meio esverdeado. Eu quero que tenha isso na capa. Foi a única coisa que eu falei para ele. E ele leu a minha introdução que eu passei para ele. E ele fez essa capa. Quando eu olhei essa capa e a gente começou a conversar sobre a capa, eu falei, nossa, mas como que o senhor captou tudo? Sem ler o livro, captou tudo, né? Aqui eu coloquei além, né? Além da ficção, o tema, né? Do livro. Além. Eu penso nessa palavra assim como algo infinito. Ao além na minha vida, assim, é uma busca constante. Sempre tem algo a mais. Sempre tem algo mais profundo. Se a gente achar que, eu já vivi tudo em Deus, eu conheci tudo em Deus. Não. Sempre. Tem algo sempre tem algo a mais. Sempre tem algo além. Adoradores, a palavra aqui, adoradores reais, veio, né? Foi no início da pandemia que veio essas palavras aqui no meu coração, que eu senti mesmo Deus falando comigo, me chamando para ser uma adoradora real, né? E de uma forma muito clara, Deus falando comigo, seja uma adoradora real e que levante um exército de adoradores reais, né? E eu cheguei até a compartilhar com o Edson sobre isso. E eu ainda falei, brinquei com ele, falei assim, nossa, sabe qual é o meu chamado? Ele falou, não sei. Eu falei, é verdade, eu que tenho que saber, né? Eu e Deus, né? E aí eu compartilhei isso com ele, né? É ser uma adoradora real. E Deus está me chamando para levantar um exército de adoradores reais. Influenciar outras pessoas. Exatamente, influenciar outras pessoas. E ele falou, nossa, uau, isso é forte, hein? Eu falei, demais, né? Mas tudo que vem de Deus, né? E aí, sobre a capa, né? Quando eu olho para ela assim como uma atmosfera, essa atmosfera é onde a presença de Deus habita. Amém. Né? É onde a presença de Deus habita. Aqui tem uma menininha, né, de vestidos de vermelho, porque é através do sangue de Cristo que nós temos acesso a essa presença, sim, a essa presença de Deus, né? E além da ficção, muitas vezes nós vemos a adoração como um momento. Às vezes as pessoas confundem, né? A adoração como um momento de louvor. Nós adoramos também a Deus, mas a adoração, ela tem que refletir a nossa vida. Sim. A nossa é uma vida toda, é um estilo de vida. Não está relacionado a um momento, né? E está muito mais relacionado àquilo que nós temos que deixar, que nós temos que sacrificar, do que aquilo que nós temos que ganhar. Além da ficção, eu olho, muitas pessoas viram e falaram assim, nossa, mas parece tema de filme, né? E foi baseado nisso, eu até coloco na minha introdução, né? Que nossa família, a gente gosta muito de assistir filme. De vez em quando nós vamos ao cinema e em casa não temos muito costume de série, assistir, mas série e novelas nós não assistimos, mas filme é direto. E eu falo que muitas vezes aquilo que nós fazemos é fruto daquilo que nós sentimos através do que nós vemos. Filme é muito isso, sim, né? É algo que a maioria não é real, é uma ficção. Sim. Mas é tão bem produzido, tão bem feito, que quando nós olhamos, às vezes nós entramos tanto no filme que por um momento a gente chega a pensar que é real. E às vezes aquilo produz umas sensações em nós, emoções, né? E aí
eu baseei a adoração em relação a isso. Que aí nós precisamos ir além dessa ficção, né? Que a nossa adoração, ela tem que ser real. Sim. Né? Adoradores reais que adoram um Deus real. Não então, são, além, não nós precisamos... culto, né? Exato, nós precisamos ir além de sensações, né? É bom sentir a presença de Deus, aqueles arrepios que a gente sente na presença dele, mas é algo muito além disso. É muito além disso. Transcende a lógica. Exatamente, né? Exatamente. Então eu falo que ir além, sabe, é adorar a Deus além daquilo que nós pensamos, é adorar a Deus além das nossas dores, é adorar a Deus além das circunstâncias, né? Por isso que eu coloquei esse além, sabe? Além da ficção, né? Porque nós somos chamados para vivermos uma vida real de adoração, né? E quando nós vivemos uma vida real de adoração, nós exalamos o bom perfume de Cristo, né? Nós revelamos a essência de Deus em nós. Quando nós temos uma vida real de adoração, nós acessamos essa atmosfera, esse lugar onde Deus habita. Independente das circunstâncias. Independente, né? Das circunstâncias. Independente das nossas dúvidas. Deus me fez lembrar agora, Simone, talvez você nem quisesse tocar nesse assunto, mas você falou da participação do seu irmão nesse livro, que você também estava pedindo, assim, tô perguntando porque para mim é importante, porque assim, aquele dia que você contou no encontro marcou a minha vida, sabe? É algo que eu não vou esquecer nunca mais, essa experiência para ver o quanto que Deus trabalha nos detalhes, né? Então, assim, você falou que estava pedindo um sinal para Deus e você encontrou esse sinal em uma carta, né? Ou um recado que o seu irmão que Exato. Foi para a glória, né? Exato. Acreditamos que foi para a glória, mas deixou algo que complementa. Isso está dentro do livro também? Sim, pastor. Está. Eu coloquei, foi um capítulo a mais que eu escrevi. Então, eu comecei a escrever este livro, né, numa fase totalmente diferente. Sim. Né? Mas eu falo que em cada capítulo eu sempre pedi a orientação de Deus para que eu falasse sobre mim também ali naquele capítulo, as minhas experiências. Por isso que eu começo o livro falando sobre identidade, propósito de um adorador, porque eu tive que descobrir quem eu sou em Deus, que eu não era aquilo que as pessoas falavam, né? Descobrir o meu propósito em Deus. Então eu começo falando sobre isso. Tem um capítulo que eu falo sobre que o medo, ele anula o propósito. Quantos medos eu tive de falar em público, né? E em cada capítulo eu ia falando algo sobre mim, sabe? Por isso que eu falo, o livro todo está nessa capa e a minha vida está nesse livro, sabe? Então, e eu estava escrevendo, eu acho que no início do ano eu estava escrevendo um capítulo de número 6, que era sobre adorar apesar das circunstâncias. E eu estava escrevendo, e engraçado que em um momento, e eu falo sobre Paulo e Silas na prisão, né? E só que algo veio ao meu coração, eu falei, Deus, o que eu vou colocar aqui sobre mim, sobre a minha experiência? Porque algo incrível, pastor, aconteceu essa semana, que teve uma pessoa na segunda-feira, quando eu falei sobre o meu livro, sobre o tema do livro, além da ficção, sobre a adoração, ela me fez a seguinte pergunta, ela falou assim, quais foram as suas experiências para escrever este livro? É uma pergunta assim, que eu falei, uau! Que pergunta, né? E é exatamente isso que a gente precisa também colocar naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente fala, aquilo que a gente ministra, né? E eu falo que eu quis colocar experiências, né, em cada capítulo. E quando eu estava nesse 6º capítulo, adorar apesar das circunstâncias, foi um momento que eu falei, nossa, eu vivi a minha pior dor. Né? E eu ainda falando com Deus o que eu ia escrever,
E aí meu irmão, né, que 41 anos, ele tinha uma doença, né, que afetou o rim. Sim. Ele passou 10 anos transplantado, mas desde os 2 anos de idade que ele fazia acompanhamento por conta dessa doença. E aí, nessa fase do livro, ele ficou ruim, chegou a ficar num estado muito grave, que ele estava com apenas 2% de funcionamento do rim. E ele não desejava mais fazer hemodiálise. E eu lembro assim que foi algo assim muito difícil, né, que eu passei, que a nossa família passou. Ele ficou, depois de uma semana internado, ele veio a falecer, né? E a gente acreditava muito, a gente orava, a igreja toda aqui também intercedeu pela vida dele. Nós queríamos que ele seria curado, mas ele está curado. Sim. Né? Às vezes no momento a gente não entende isso, né? Deus, né? Levado. Exatamente. Mas eu nessa fase, até um pouco antes disso, eu tinha parado eu tinha dado um tempo do livro, né? Por outras questões, eu sabia que existia o propósito, eu precisava de concluí-lo. Mas por um tempo, no início do ano, eu dei uma pausa no livro. E nesse tempo, eu falando com Deus a respeito desse projeto, eu tive uma visão. E eu estava falando com Deus na cozinha da minha casa, lavando louça, né? Por isso que eu falo, é uma vida de adoração, isso é constante, é em todo lugar, né? E eu lavando a louça e eu falando com Deus a respeito desse projeto, e eu tive uma visão. Por isso que eu falo que não foi um sonho, foi uma visão. Que eu vi um papel em branco escrito com letra cursiva em azul, tinta azul. E alguém me entregava esse papel. E aquilo gerou uma expectativa muito grande no meu coração. E eu fiquei mesmo com aquela expectativa. Eu falei, algo vai acontecer. Esperando alguém entregar. Alguém vai me entregar algo assim maravilhoso para eu colocar no meu livro. Porque eu estava numa fase assim, parece que eu não tenho mais palavras para escrever. E por isso que eu tinha dado uma pausa. E aí aquilo gerou uma expectativa muito grande em mim. Não, algo vai surgir, mas eu não tinha voltado a escrever. 2 meses depois, né, após a morte do meu irmão, com a morte do meu irmão, eu falei, momento tão difícil, eu falei, nossa, agora que vai ser difícil eu concluir esse livro. Parece que aí agora que me faltava mais palavra. Mas Deus já vinha falar no meu coração, lembra aquilo que você escreveu. Adorar apesar das circunstâncias. Volta lá e lê aquilo que você escreveu. E no dia seguinte da morte do meu irmão, eu e minha irmã estávamos no quarto dele, procurando um documento. E minha irmã encontrou, abriu, a primeira gaveta que ela abriu, ela pegou um papel. E ela começou, eu estava sentada na cama, ela começou a ler do meu lado. E aí, de repente, ela, chorando, ela virou pra mim e me entregou o papel e falou, lê. Eu peguei na mesma hora e comecei a ler. Na mesma hora, eu lembrei da visão que eu tive. Alguém te entregando o papel. Alguém me entregando o papel. E era folha branca, era escrita em letra cursiva de tinta azul. E meu irmão, ele falava, ele tinha, quando ele completou 10 anos de transplante, ele escreveu, né? E ali estava o que ele tinha registrado, né? O que ele registrou ali de próprio punho, né? A gratidão, ele estava sendo agradecido a Deus, porque ele falava que independente, e nessa fase foi quando os médicos começaram a falar que ele tinha perdido o rim e que ele ia novamente precisar, depois de 10 anos, precisar voltar à máquina de hemodiálise. E ali ele escreveu, né, que ele era grato, muito grato a Deus, mesmo se os dias eram bons ou maus, que a graça de Deus bastava na vida dele. Então, e eu fui lendo, né, aquilo que ele tinha registrado e eu falei,
é uma vida de adoração, sabe? E ele falava Ebenezer até aqui, como Samuel, o profeta Sim. Samuel, né? Até aqui me ajudou o Senhor, né? Eu não sei o que vai ser depois, mas obrigado pelo que o Senhor fez na minha vida. Então eu falo, ele aprendeu a se contentar, mesmo com a situação difícil dele, com a saúde debilitada, ele era feliz e era grato a Deus. E ali ele escreveu isso, né? E ele agradecia a todas as pessoas que oravam pela vida dele, que ele sabia que eram as orações que o mantinha de pé, sabe? E aí eu falei, nossa, é isso que eu tenho que escrever no livro. Aquilo que Deus já tinha me mostrado. Chego e não, se Deus de repente não tivesse me dado a visão anteriormente, de repente eu ia ler, eu ia chorar, aquilo ia me causar uma dor muito grande e ia ficar por isso. Mas Deus já tinha me mostrado antes e eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu tinha que voltar a escrever o livro. Amém. Eu tinha que voltar ao propósito. Eu tinha que concluir. E aí virou um capítulo à parte. Meu Deus. Que aí foi o testemunho dele, junto com o meu testemunho, de continuar adorando a Deus, mesmo quando a dor chega. Adorar a Deus apesar das circunstâncias, né? Porque quando nós passamos por algo tão difícil na nossa vida, a gente fala, e agora? Como eu vou continuar? Como eu vou adorar? Às vezes a gente não consegue abrir a nossa boca, né? E aí foi um trabalhar de Deus muito grande da minha vida através daquilo que o meu irmão escreveu. Seria uma música que ele deixou escrita? Pode Deus ser, inspirou ele, né? Pode Eu sei que faz ser. parte do livro, mas pode... Sim, com certeza. Pode se tornar uma música aí. Eu sei que o livro, eu tenho certeza que algumas pessoas que passam por momentos não iguais, mas semelhantes de dores, né? Deus pode trazer cura através Sim. de um livro ou de uma canção, né? Que pode nascer através dessa escrita aí, que Deus usou ele a deixar justo na gaveta. Assim, não tem como falar que Deus não conduziu toda essa situação, né? Não tem como dizer que... Até porque te mostrou antes, Ele né? mostrou antes. Meu mostrou Deus. antes. Quantos capítulos tem o livro, Simone? Tem 8 capítulos. E o que eu falo do meu irmão é o capítulo 7. Que é o 7. Olha só Vê que como coisa. tudo tá conectado, né? Exatamente. Hoje é o 7º episódio, o EP. E aí eu coloquei como 7º capítulo e foi com o próprio tema do livro, que é Além da Ficção. Meu Deus, muito forte, hein? Parabéns. E aí teve o 8º, né, capítulo, que também foi assim, a Luciana e o Fábio estavam em casa e nós estávamos orando e ela pegou e falou assim, olha, essa madrugada você vai levantar e vai escrever, e Deus está falando que você vai escrever mais um capítulo. Eu achei que ia se encerrar no 7 e aí foi o 8º capítulo. Deus te deu o 8º capítulo. Me deu o 8º capítulo e que eu falo de uma forma até um pouco, no 8º até um pouco mais direta às pessoas, né, a músicos, bailarinas, cantores, todos expressam, né, adoração. Todos que expressam a adoração a Deus através da arte. E aí que eu falo também sobre a minha experiência com a faculdade, aquilo que Deus me mostrou. Então tá tudo nesse 8º capítulo. Meu aí Deus, também. Fiquei curioso para ler o livro, né? Que a Luciana me cobrou antes. Pastor, você não leu meu livro ainda? Disse, eu tô terminando o livro e eu vou iniciar o seu. Mas eu também já quero ler, porque como você disse, né? A sua vida está resumida dentro desse livro. Então, é por isso que eu sou muito apaixonado por livro, porque tem pessoas que eles compilam, né? A história, a vida, e através da leitura você pode... Hoje você vai no dentista, espera. Vai no médico, espera. Então, eu já ando sempre com o livro dentro do carro ou na bolsa. Tem 10 minutinhos, eu vou pro livro, eu vou ler. E esse é mais um que com certeza vai fazer parte agora dessa caminhada. Simone, eu quero parabenizar você, eu, a Silvana, as nossas filhas. A gente fica muito feliz por ver nascer projetos que vão
que vão além da nossa vivência, né? A gente não sabe quantos dias ou quantos anos ou décadas vamos viver, mas tem algo registrado da sua vida, sim, da sua história, sim, que vai além da nossa vivência aqui na Terra, né? Então tem algo de Deus registrado, isso me deixa feliz mesmo ver a sua vitória, do Edson. Uma última pergunta, né? Os bastidores já deram sinais, já deram sinal aqui, né? Em breve eu vou mostrar eles, porque eles ficam ali fazendo as coisas, eu vou mostrar eles. Dando os sinais. Simone, como que você está se preparando agora? Fala do lançamento, por favor. Fala do dia do lançamento, o local. Porque tem pessoas que vão assistir que são de outras cidades, de outros estados, e você vai chegar, né? A gente está projetando algumas viagens, onde você vai estar fazendo lançamento de livros, Anápolis, Florianópolis, até algumas cidades em vista, e aqui também na região de Ribeirão Preto. Mas quem mora aqui em Ribeirão e região pode, né, já ter acesso a esse livro que pelo que você falou já está maravilhoso, ainda esse final de semana. Bom, começa no sábado, né, o lançamento. E vai ser sábado, dia 23. Sábado, dia 23. Isso, 23 tá de bom? julho. Isso, de julho. A partir das 15 horas, lá no Lamour Bistrô, tá? É aqui em Ribeirão Preto, é na rua Itatiaia 891, tá? É bem localizado, fácil de achar, um espaço todo cor-de-rosa. Bem sua cara mesmo, né? Bem cor-de-rosa, hoje eu tô de rosa também. E no domingo continua, no domingo a partir das 10 horas da manhã, aqui na igreja Manassés Church, a minha casa, e será uma grande bênção. Então aqui, ó, Manassés Church é na rua Ayrton Roxo 256, às 10 horas da manhã. Simone, se alguém não vai conseguir estar no lançamento, mas depois vai querer adquirir o livro, passa o contato, sim, ou já o Edson escreve ali, porque alguém vai assistir, vai interessar pelo assunto que você falou e vai querer ter o livro. Aí sim, depois vocês vão ver como que faz, questões de frete, essas coisas, mas deixa um contato aí para o seu, do Ed, para que alguém que se interessar ou quiser fazer pergunta, de repente quer levar você na igreja para levar. Eu acredito que esse livro ainda vai virar um seminário, né, para ministrar para líderes de louvores, para algumas igrejas, né, vai ser cura. Todo pastor que eu converso, inclusive pastor Anderson e a pastora Cíntia, que eu tive domingo ministrando lá, falou: pastor do céu, louvor é problemático, só aqui ou em qualquer lugar, né? Não é a pessoa, quando fala de louvor parece que existe uma resistência, parece que não existe, né, uma resistência do mal tentando travar, tentando parar isso, né? E eu creio que esse livro vai virar aí um seminário para curar muitos pastores, né, que têm tentado lidar com isso, e ministros de louvores que estão passando por algumas situações aí, um bombardeio, né, do inimigo, né, nessa área do louvor. Com certeza. Então, tem na minha rede social, tem contato direto comigo lá, tem o WhatsApp, tem o Instagram, que é Simone Oliver, de Oliveira Cesário. Tentei colocar um nome mais fácil, mas tudo que eu colocava lá não aceitava. Então é Simone Oliver Cesário, tá? No Instagram. E lá tem um contato lá direto. É só clicar lá na bio que fala diretamente comigo. E além disso, nas redes sociais da Simone, tem muito conteúdo que ela está gerando, tanto em vídeo como pequenos banners com feedbacks do livro, sobre louvor, sobre adoração, sobre palavras. Essa semana foi postado um vídeo sobre a flecha, edição do Ellison. O Ellison Lima. Deu um ele show excelente, edição, né? Os cartazes, a Silvana comentou, falou: nossa, os cartazes da Simone estão ficando show. Um abraço pro Ellison também, que está fazendo parte desse sonho.
e desse projeto aí. Então vai seguir a Simone lá, principalmente você mulher que quer receber mais de Deus através da vida dela. Eu já liberei uma palavra sobre a vida dela, que ela é uma Thalita Pereira da vida, né, que vai viajar ao Brasil aí, ministrando tanto louvor como pregações, e que esse livro seja, Simone, o primeiro de muitos outros. Amém. O primeiro nasceu, eu creio que virão primeiro outros livros. Abre as portas, né, Deus vai pastor? te dar inspiração para escrever outros livros, não só nessa área, mas sobre personagens bíblicos, sobre pregação. Quem sabe alguma pregação, o da flecha dá livro, o do vaso dá. Do vaso tá aqui, tá aqui, virou livro. E agora tem a da flecha, e tem muito mais de Deus, igual você falou, Deus. Amanhã tem coisas novas chegando de Deus, e a gente tem que só se posicionar para receber. Simone, minha gratidão a Deus pela sua vida, a vida do Ed, das suas filhas, seus pais, né, que são responsáveis, que geraram você, que geraram esse caráter de Cristo na sua vida, né, que cuidou de você até aqui, que direcionou você até aqui, e eles também fazem parte disso. Você citou eles, são responsáveis também por tudo que Deus está fazendo através em você e através de você. Então, manda um beijo pro pessoal que está assistindo, o pessoal que ainda vai assistir depois, né? Que às vezes vai ter uma semana, um mês, alguém vai assistir daqui um ano, já vai ter nascido outros livros, né? Mas manda um beijo pro pessoal aí, agradece o pessoal por estar conectado com a gente aí. Gratidão, pastor Elias, muito obrigado por essa oportunidade de poder falar deste livro. Gratidão Mostra a cada mais uma vez um de vocês. Aí. A capa ficou muito linda, gente. Meu Deus. Me segue lá no Instagram. Adquiram o livro, tá? Que já está disponível a partir do lançamento, tá? E gratidão pela vida de vocês que tá aí nos assistindo. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, Simone, por nos permitir ser os primeiros, né, a ter acesso ao livro, a fazer a divulgação. Ninguém mais. Teve pessoas que ficaram perguntando, cadê o livro? Eu vi que já chegou. Eu falei, eu já vi a Silvana postando. Foi só para os meus pais, Aparecido e Marlene, e meus pais espirituais, só pastor Elias. Né? As primícias. E Silvana, pastora Paulo Silvana. Disse que se as primícias forem consagradas, todo o resto já está consagrado, né? A agradecer ao Ed, que é o esposo, também está super empolgado, né? Me apoia demais, muito, ajudando demais, muito, falando ajuda. Já com as viagens, como que eu vou fazer com as viagens para lidar com essa situação. Sim. Uma preocupação, né? Porque é um sonho seu, mas que ele faz parte. Ele faz parte, então, você sonha os sonhos dele e ele sonha os seus sonhos. É por isso que o casamento de vocês tem sido bênção, né? E exemplo para muitos outros. A Juju já está nessa vibe escrevendo também. Já está escrevendo. Ela falou pra Beli hoje que já está no 3º capítulo. Olha hoje aí. Ela me chamou no quarto. Mãe, vem ler, vem ver. Ai, meu Deus, que bom demais. Logo da Juju e da Beli também vão estar sendo lançados. Nós vamos trazer elas aqui também, né, Johnny? Para elas poderem falar, né? Falar do livro, falar tem que motivar essa geração mesmo, porque eles vão dar continuidade depois nos nossos sonhos e nos nossos projetos. Porque filhos são continuidade de Deus sobre as nossas vidas. O seu Jauri, né, que está sempre conosco aqui. A Rosi, que libera ele, ela não pode, está trabalhando. Mas beijo, Rosi. Sempre está aqui nos bastidores, ajudando, trabalhando. A gente teve uma reunião essa semana, a gente está com muito mais sonho, com muito mais projeto. Em breve vamos ter muitas novidades de Deus para a vida de vocês. Você que ainda não se inscreveu no PR Elias Assis, pelo amor de Deus, vigia. Vai lá, se inscreva, clique lá, ative o sininho para você poder receber as notificações, porque tem escola de Neemias, vai ter o UnicaCast, tem muita novidade de Deus para abençoar, muito conteúdo que vai ser gerado nesse ambiente aqui para abençoar a vida de vocês. Gratidão uma vez mais. Deixe aí seus comentários, deixe perguntas, mande mensagens para Simone sobre o livro, os feedbacks, que nós vamos, na medida do possível, respondendo vocês, e chegando os comentários, a gente vai passando para ela aqui. Vamos viralizar esse vídeo, vamos mandar para a maior quantidade de pessoas possível aqui, tá bom? E em breve, Silvana Assis também vai estar aqui fazendo um podcast com a gente aqui, ela tá nos bastidores aqui, tá ansiosa para fazer, sabe? Eu falei, calma filha, deixa eu terminar aqui, mas ela tá ansiosa, em breve ela vai estar com vocês também. Beijo no coração de vocês e até o próximo EP8, episódio 8, em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês.